Olá pessoal, de volta aqui para a nossa aula, mais uma aula do curso A Jornada Interior. Chegamos aqui no módulo 2, na aula 2, vamos falar sobre o complexo funcional da sombra, esse aspecto sombrio da personalidade. Bom, só recapitulando, no módulo 1 a gente passou pela aula 1 falando sobre uma totalidade da psique humana, né, que seria esse eu interior, com seus vários complexos funcionais. Demos um panorama geral nessa primeira aula. Na segunda aula, a gente falou sobre o complexo funcional do eu, ou seja, aquilo que é conhecido como ego. Na aula 3, falamos de outro complexo funcional do eu, que é chamado de persona. Então, agora no módulo 2, passamos pela aula 1, que é sobre o inconsciente pessoal, ou seja, é a primeira descida, né, a compreensão dos conceitos dessa descida ao inconsciente, a primeira camada do inconsciente. E agora na aula 2 a gente vai falar sobre a sombra. Lembrando que a aula 3 a gente vai falar sobre os complexos que são as ilhazinhas do nosso mapa dos continentes. E aí depois a gente vai falar sobre a ânima e o ânimos. Bom, aqui está o nosso joguinho, como sempre, né? O caminho que a gente está percorrendo durante as aulas do nosso curso. E aí chegamos aqui exatamente aqui na sombra, né? É a próxima figura que encontramos ao avançarmos nas casas do nosso jogo. Bom, aqui está os nossos continentes, né? Que representam mais ou menos de forma ilustrativa ou figurativa, né, de como mais ou menos imaginamos que seja essa totalidade do eu, ou seja, com vários continentes separados, né, e alguns unidos, enfim. E aqui a gente está no nosso continente da sombra. Bom, precisamos compreender qual é o conceito de sombra, do que ela é composta, porque a sombra ela faz parte desse confronto com o inconsciente. Então, Jung vai dizer no livro Arquétipos e o Inconsciente Coletivo o seguinte: a sombra, porém, é uma parte viva da personalidade e por isso quer comparecer de alguma forma. Não é possível anulá-la argumentando ou torná-la inofensiva através da racionalização. Este problema é extremamente difícil, pois não desafia apenas o homem total, mas também o adverte acerca do seu desamparo e impotência. Ou seja, quando o homem enfrenta a sombra, ele se encontra em desamparo e impotência, né? Continuando, as naturezas fortes, ou deveríamos chamá-las fracas, tal alusão não é agradável. Preferem inventar um mundo heróico além do bem e do mal e cortam um nó górdio em vez de desatá-lo. Ou seja, Jung fala das pessoas que preferem não ver a sombra, né? Preferem cortar o nó nórdico em vez de desatá-lo, ou seja, em vez de enfrentar a sombra e descobrir do que ela é capaz, né? Porque além dela ter o lado obscuro, ela também pode ser transformada em luz, em consciência. No entanto, mais cedo ou mais tarde, as contas terão que ser acertadas. Temos, porém, que reconhecer há problemas simplesmente insolúveis por nossos próprios meios. Admiti-lo tem a vantagem de tornar-nos verdadeiramente honestos e autênticos. O encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a própria sombra. A sombra é, no entanto, um desfiladeiro, um portal estreito cuja dolorosa exiguidade não poupa quem quer que desça ao poço profundo. Ou seja, a sombra faz parte dessa descida ao inconsciente, né? Mas para sabermos quem somos, temos de conhecer-nos a nós mesmos, porque o que se segue à morte é de uma amplitude ilimitada, cheia de incertezas inauditas, aparentemente sem dentro nem fora, sem em cima nem embaixo, sem um aqui ou um lá, sem meu nem teu, sem bem nem mal. É o mundo da água onde todo vivente flutua em suspenso, onde começa o reino do simpático, da alma de todo ser vivo,
onde sou inseparavelmente isto e aquilo, onde vivencio o outro em mim e o outro que não sou me vivencia. Em alguns livros que a gente lê, fala muito sobre essa transição entre vida e morte, né? Para quem acredita no desencarne, outros autores falam que quando a pessoa desencarna, quando ela faz essa transição, ela cai de novo numa dissolução, né? Acontece uma dissolução do eu, ou seja, é como se a alma mergulhasse novamente no inconsciente. Então, não só essa parte aqui me faz lembrar essa questão de manter a consciência do eu o máximo possível, e para isso é necessário passar por várias mortes simbólicas durante a vida, justamente para manter essa consciência de si mesmo durante essas mortes simbólicas, para que quando aconteça essa transição, que é a transição do desencarne, a consciência ela não venha mergulhar totalmente nesse mundo nesse reino do simpático, como ele fala aqui, né? Onde a alma ela se mistura com o inconsciente, ou seja, onde eu vivencio o outro em mim e o outro que não sou me vivencia. Ou seja, parece que há um mistério em relação essa questão da consciência permanecer em si durante essa transição. Eu sei que são assuntos não muito agradáveis para quem, enfim, ainda não chegou a esse ponto do autoconhecimento, mas acho que é uma curiosidade para aqueles que estão conhecendo mais, né, sobre si mesmo. Bom, continuando, aqui o Murray Stein, no livro Mapa da Alma, vai dizer o seguinte: um dos fatores psíquicos inconscientes que o ego não pode controlar é a sombra. De fato, o ego usualmente não possui sequer consciência de que projeta uma sombra. Quaisquer partes da personalidade que normalmente pertenceriam ao ego se estivessem integradas, mas foram suprimidas por causa de dissonância cognitiva ou emocional, caem na sombra. Tudo aquilo que não está de acordo com o complexo do eu, que ele acredita que vai prejudicar ou então que não condiz com os objetivos, o ideal que o ego constrói, então cai na sombra. O conteúdo específico da sombra pode mudar dependendo das atitudes e do grau de defensividade do ego. A sombra é o lado inconsciente das operações intencionais, voluntárias e defensivas do ego. Todo ego tem uma sombra, isto é inevitável. Ao adaptar-se e enfrentar-se com o mundo, o ego, de um modo inteiramente involuntário, emprega a sombra para executar operações desagradáveis que ele não poderia realizar sem cair num conflito moral. O que o ego quer na sombra, entretanto, não é necessariamente mal em si e de si. E com frequência, a sombra, uma vez enfrentada, não é tão perversa quanto se imaginou. A sombra não é diretamente experimentada pelo ego. Sendo inconsciente, é projetada em outros. Quando uma pessoa se sente tremendamente irritada por outra que manifesta ser realmente egoísta, por exemplo, essa reação é usualmente um sinal de que está sendo projetado um elemento inconsciente da sombra. A sombra constitui um problema de ordem moral que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência desta realidade sem despender energias morais. Mas nesta tomada de consciência da sombra, trata-se de reconhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. Este ato é a base indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento e, por isso, em geral, ele se defronta com considerável resistência.
Enquanto, por um lado, o autoconhecimento é um expediente terapêutico, por outro, implica muitas vezes um trabalho árduo que pode se estender por um largo espaço de tempo. Bom, a questão é como a sombra ela se forma, né? O conteúdo e as qualidades específicas que contribuem para a formação dessa estrutura interna, a sombra, são selecionados pelo processo de desenvolvimento do ego. Ou seja, durante a vida, né, principalmente a primeira metade da vida do ser humano, enquanto ele está desenvolvendo o ego, a persona, a sombra ela vai sendo formada inevitavelmente, né? O que a consciência do ego rejeita torna-se sombra. O que ela positivamente aceita, aquilo com que se identifica e absorve em si, torna-se parte integrante de si mesma e da persona. A sombra é caracterizada pelos traços e qualidades que são incompatíveis com o ego consciente e a persona. A sombra, um complexo funcional complementar, é uma espécie de contrapessoa. A sombra pode ser pensada como uma subpersonalidade que quer o que a persona não permitirá. A integração da sombra constitui um problema psicológico e moral extremamente espinhoso. Se uma pessoa rechaça completamente a sombra, a vida é correta, mas terrivelmente incompleta. Ao abrir-se para a experiência da sombra, entretanto, uma pessoa fica manchada de imoralidade, mas alcança um maior grau de totalidade. Isto é, na verdade, um dilema diabólico. Uma pesquisa mais acurada dos traços obscuros do caráter, isto é, das inferioridades do indivíduo que constituem a sombra, mostra-nos que esses traços possuem uma natureza emocional, uma certa autonomia e, consequentemente, são de tipo obsessivo, ou melhor, possessivo. Ou seja, pessoal, fazendo um adendo aqui, a sombra ela tem muita carga emocional, ou seja, os conteúdos que ali estão na sombra, os conteúdos do eu que foram ignorados ou reprimidos, constitui energia psíquica, ou seja, com grande carga emocional. A emoção, com efeito, não é uma atividade, mas um evento que sucede ao indivíduo. Ou seja, a emoção, ela não é uma atividade, não é uma escolha, né, do indivíduo. É um evento que sucede a ele. Os afetos, em geral, ocorrem sempre que os ajustamentos são mínimos e revelam, ao mesmo tempo, as causas da redução desses ajustamentos. Isto é, revelam uma certa inferioridade e a existência de um nível baixo da personalidade. Nesta faixa mais profunda, o indivíduo se comporta relativamente às suas emoções quase ou inteiramente descontroladas, mais ou menos como o primitivo que não só é vítima búlica de seus afetos, mas principalmente revela uma incapacidade considerável de julgamento moral. Bom, pessoal, aqui ele fala desse nível baixo da personalidade. Vamos compreender um pouco mais sobre isso agora. Bom, o que é essa existência de um nível baixo da personalidade? Bom, Jung fala em um não só dos livros, né, mas vários livros dele, ele fala das 4 funções da psique humana. Ele fala que o ser humano ele desenvolve durante a metade da sua vida, ou grande parte, né, ou durante toda a vida, ele desenvolve uma função. Essa função ela é tida como função superior ou função principal. É a função em que o eu, o complexo do eu, se identifica. Geralmente essa função é o pensamento, mas nem todas as pessoas têm essa função principal, o pensamento, pode ser outras funções também. Mas aqui no exemplo, para a gente poder compreender melhor, eu vou pegar o exemplo da função principal, o pensamento. E aí, Jung fala que existe a função sensação, a função intuição e a função sentimento. No exemplo que a gente vai pegar aqui,
a função pensamento ela vai estar oposta à função inferior. A função superior ou principal no nosso exemplo aqui, então, é o pensamento. E o sentimento ele fica como função inferior, ou seja, a função oposta ao pensamento. E aí, como função auxiliar, nós vamos ter a sensação e a intuição. Há também outros fatores que podem obcecar o indivíduo de forma decisiva, entre eles, especialmente importante, é a função inferior. Só quero ressaltar que a função inferior coincide com o lado obscuro da personalidade humana. Então, Jung vai falar o seguinte, que como a função principal, a superior, ela foi bastante desenvolvida, foi a função em que o ser humano ele se identificou com ela, e claro, né, essa função o ajudou durante a vida toda ou a metade da vida, ele vai dizer que a função inferior ela não teve o mesmo desenvolvimento, ou seja, a função inferior ela ficou praticamente no inconsciente, ela ficou sem se desenvolver. Como ela ainda está inconsciente, ou seja, ela ainda está nessa parte inconsciente da personalidade, ela tende a se manifestar de forma ainda muito arcaica, primitiva ou muito instintiva. Num domínio completamente diverso, isto é, no da experiência psicológica, sabemos que 3 das 4 funções da consciência se diferenciam, isto é, podem tornar-se conscientes. Uma, porém, permanece ligada ao solo materno, o inconsciente, sendo denominada a função inferior. Constitui o calcanhar de Aquiles da consciência do herói. Ou seja, a sombra ela tem a ver com essa função inferior que não foi desenvolvida, que permanece ou que permaneceu, por assim dizer, inconsciente. Empiricamente, a diferenciação é apenas bem-sucedida em uma função e por isso ela é designada como função superior ou principal. E juntamente com a extroversão e a introversão constitui o tipo de atitude consciente. A esta função associam-se uma ou duas funções auxiliares mais ou menos diferenciadas, as quais quase nunca alcançam o mesmo grau de diferenciação, isto é, de poderem ser usadas voluntariamente. Por esse motivo, essas funções auxiliares possuem uma espontaneidade maior do que a função principal, a qual é altamente confiável e se adapta à nossa intenção. Ou seja, no exemplo que a gente deu aqui, voltando ao nosso slide, a função pensamento, ela é quase que praticamente controlável, né? Ou seja, é a função em que o eu controla, em grande parte, né? E aí as funções auxiliares, no nosso exemplo aqui, a sensação e a intuição, elas são parcialmente diferenciadas, ou seja, elas não estão totalmente diferenciadas como a função principal, a função superior. Por isso que Jung fala que essas funções auxiliares, elas podem agir mais espontaneamente. A quarta função inferior, por outro lado, é inacessível à nossa vontade. Ora, ela aparece como um duende brincalhão que atrapalha, ora como Deus ex machina. Sempre, porém, esta última função vai e vem segundo sua vontade. Podemos deduzir desta exposição que até as funções diferenciadas se libertam só em parte de seu enraizamento no inconsciente. Por outro lado, estão atoladas nele e assim operam sobre o seu domínio. As 3 funções diferenciadas que estão à disposição do eu correspondem 3 partes inconscientes que ainda não se despegaram do inconsciente, assim como as 3 funções diferenciadas conscientes se confrontam com uma quarta função indiferenciada como fator de perturbação mais ou menos desagradável. Assim, a função superior parece ser o pior dos inimigos em relação ao inconsciente. Ou seja, aqui ele fala dessa quarta função indiferenciada porque ela não se diferenciou do inconsciente, ou seja, ela ainda está mergulhada no inconsciente e aí ela não chegou a se diferenciar
porque a diferenciação ela é a conditio sine qua non da consciência. Ou seja, essa quarta função indiferenciada, que no nosso exemplo é o sentimento, ela atua como um fator de perturbação mais ou menos desagradável. Assim, a função superior parece ser o pior dos inimigos em relação ao inconsciente. Voltando aqui para a gente compreender, é como se a função pensamento ela empurrasse cada vez mais a função inferior para baixo, ou seja, para o inconsciente. É como se aqui houvesse um exemplo dessa confrontação, né, do eu consciente com o inconsciente, ou seja, esse conflito entre esses opostos. Bom, ainda continuando falando sobre essa função inferior, para a gente compreender mais, ele diz o seguinte, e aqui já em outro livro, Tipos Psicológicos. Bom, a função inferior. Entendo por este conceito a função que no processo de diferenciação fica para trás. Mostra a experiência ser quase impossível devido à diversidade das circunstâncias em geral, alguém desenvolver ao mesmo tempo todas as suas funções psicológicas. Ou seja, Jung acha difícil desenvolver, né, as quatro funções ao mesmo tempo. Ou seja, uma função da psique humana tende a ficar no inconsciente devido a essa adversidade das circunstâncias em geral. Continuando, as próprias exigências sociais fazem com que a pessoa diferencie mais esta ou aquela função, porque é mais condizente com sua natureza ou porque lhe fornece os meios mais úteis ao seu sucesso social. Bom, não, a gente não pode negar, né, que a função pensamento ela fornece meios mais úteis ao nosso sucesso social, né, na primeira metade da vida. Por isso, essa identificação, às vezes até de forma exagerada, com essa função do pensamento. Muitas vezes, ou quase sempre, identificamos-nos mais ou menos plenamente com a função privilegiada e, por isso, a mais desenvolvida. Daí é que surgem os tipos psicológicos. Devido à unilateralidade desse processo evolutivo, uma ou mais funções são necessariamente relegadas em seu desenvolvimento. Podemos então chamá-las inferiores, mas só no sentido psicológico e não no sentido psicopatológico, pois estas funções que ficaram para trás não são doentias, apenas retardadas em vista da função principal. Ou seja, pessoal, foi o exemplo que a gente deu no vídeo da aula do inconsciente pessoal, em que a função inferior ela meio que permanece num estágio ainda muito infantil, ou seja, de não desenvolvimento. Depois a gente vai ver que essa função inferior, ou as funções inferiores que ainda estão mergulhadas no inconsciente e que coincidem com a sombra, não é uma situação de um único indivíduo, mas sim da coletividade, porque no processo evolutivo, praticamente a humanidade ela seguiu nesse desenvolvimento de uma função ser desenvolvida, ser mais desenvolvida do que as outras. Ou seja, a gente vai ver na segunda aula que a sombra ela é uma questão também a nível coletivo, só que cada um individualmente vai ter a sua sombra, mas a questão da sombra em si ela vem exatamente desse processo evolutivo, né, em que o ser humano precisou diferenciar a consciência do inconsciente. Então é algo que não é só do indivíduo, em que pese ela se manifestar individualmente, né? Ou seja, a questão do calcanhar de Aquiles parece ser praticamente o mesmo para muitas pessoas. Como fenômeno, a função inferior é consciente, mas não reconhecida em sua verdadeira importância. Comporta-se como muitos conteúdos reprimidos ou insuficientemente considerados, que são conscientes por um lado e inconscientes por outro, como nos casos em que conhecemos determinada pessoa por sua aparência externa, mas não sabemos verdadeiramente quem é.
Nos casos normais, a função permanece consciente, ao menos em seus efeitos. Nas neuroses, porém, ela cai em parte ou em sua maior parte no inconsciente. À medida em que toda a libido é dirigida para a função principal, a função inferior evolui regressivamente, isto é, volta para seus estágios arcaicos, tornando-se incompatível com a função consciente e principal. Ou seja, aquilo que eu falei, a função inferior tende a submergir cada vez mais para o inconsciente, ou seja, ela fica num estágio cada vez mais inconsciente, né, por assim dizer. Quando uma função que normalmente deveria ser consciente cai no inconsciente, também nele cai a energia específica dessa função. Uma função natural, como por exemplo o sentimento, possui uma energia que lhe advém da própria natureza. É um sistema vivo bem organizado que nunca será privado completamente de sua energia. A metade inferior da personalidade é, em sua maior parte, inconsciente. Ela não significa todo o inconsciente, mas apenas o segmento pessoal do mesmo. Ou seja, a parte inferior da personalidade humana, ela corresponde apenas a um segmento pessoal do indivíduo inconsciente, ou seja, ela não significa todo o inconsciente, até porque o todo inconsciente vai incluir o inconsciente coletivo. A percepção da realidade da sombra, um processo de tomada de consciência da parte inferior da personalidade, processo este que não deve ser entendido falsamente no sentido de um fenômeno de natureza intelectual, porque se trata de uma vivência e de uma experiência que envolvem a pessoa toda. A natureza daquilo que se deve tomar consciência e se assimilar foi expressa muito bem e com tanta plasticidade na linguagem poética pela palavra sombra, que seria quase presunção não recorrermos a este patrimônio linguístico. A própria locução parte inferior da personalidade é inadequada e pode induzir em erro, ao passo que o termo sombra não pressupõe nada que determine rigidamente o seu conteúdo. Ou seja, pessoal, fazendo um adendo aqui, Jung não gosta muito de usar esse termo, parte inferior da personalidade, porque pode induzir o indivíduo ao erro. E ele prefere usar a palavra sombra porque não pressupõe nada que seja algo rígido, né, de seu conteúdo. Até porque a gente vai ver que essa parte inferior da personalidade, da qual ele não gosta desse termo, na verdade, ela tem o tesouro, né, que é difícil de alcançar, ou seja, do dragão que guarda o grande tesouro. Ou seja, essa parte que é a sombra, ela não tem só coisas ruins, ou seja, aí tem muita coisa que o ser humano precisa descobrir, precisa trazer à luz da consciência. E quando isso acontece, pode existir uma renovação da personalidade da pessoa, porque ela vai se tornando cada vez mais completa. Não significa que ela vai se tornar perfeita, muito pelo contrário, né? Se a sombra for assimilada, muita coisa vai ser trazida à tona e a pessoa, ela, pelo menos, ela não vai ficar sofrendo, né? Situações com conflito interior entre o eu e essa sombra, né? Entre o eu e o inconsciente. Então, assim, ele fala dessa tomada de consciência da parte inferior da personalidade que não deve ser entendido como um fenômeno de natureza intelectual. Ou seja, não basta eu saber que eu tenho uma personalidade sombria, né? Uma parte da personalidade sombria, mas, na verdade, é uma vivência, é uma experiência que envolve a pessoa toda. Inclusive, quando a pessoa tem acesso à sombra, é muito importante ela não, vamos dizer assim, julgar a sombra e claro que é inevitável não haver uma identificação com essa parte sombria da personalidade. Mas uma vez que ela tenha contato com a sombra, é muito importante ter uma espécie de respeito. E eu não estou falando aqui também de adorar a sombra, né? Enfim, de colocar ela no pedestal,
mas tratar como se fosse de igual para igual e não julgar a sombra, ou seja, não se maltratar mais do que já foi, do que já aconteceu, ou seja, do que a sombra ela se tornou nessa parte inferior da personalidade. Por isso é importante ter um respeito, né? Eu diria respeito com essa parte sombria da personalidade e tratar ela de uma forma em que você consiga ter uma espécie de diálogo com a própria sombra. Porque se você rechaçar ela, é pior, porque ela vai voltar de novo para o inconsciente e aí ela vai adquirindo força no inconsciente e volta de novo, enfim. Não é apenas o lado da sombra de nossas personalidades que dissimulamos, desprezamos e reprimimos. Podemos fazer o mesmo com nossas qualidades positivas. Outra situação importante da sombra é essa aqui, a questão das qualidades positivas, porque a sombra ela não guarda só questão de coisas ruins, mas ela possui muitas qualidades positivas. É claro que essas qualidades positivas elas vão estar num estágio assim meio que bruto ainda. Por isso a necessidade de integração da sombra, né? O trabalho árduo que pode levar até uma vida inteira, para que essas qualidades positivas elas venham se, vamos dizer assim, se descristalizando dessa parte mais bruta da personalidade, dessa parte arcaica, por assim dizer. É como se fosse uma autoeducação. Com compreensão e boa vontade, a sombra pode ser integrada de algum modo na personalidade, enquanto certos traços, como sabemos pela experiência, opõem obstinada resistência ao controle moral, escapando, portanto, a qualquer influência. De modo geral, estas resistências ligam-se a projeções que não podem ser reconhecidas como tais e cujo conhecimento implica um esforço moral que ultrapassa os limites habituais do indivíduo. Ou seja, aqui ele fala dessa dificuldade em que vai haver traços da sombra que vai ter resistência desse controle moral, ou seja, desse diálogo do eu consciente com a sombra. E essas partes que vai ter dificuldades, ou seja, esses certos traços que ele fala, que contém bastante resistência, possivelmente vai estar ligado com as projeções, ou seja, ainda vai estar ligado com as projeções, ou seja, ainda você vai achar que é o outro que está ali causando certas situações ou certas perturbações. Daí a necessidade de ser o auto-observador, né? De compreender por que, que eu estou tendo resistência a certa situação, a certo conteúdo. Porque vamos dizer assim, uma das características da sombra é justamente essa resistência. Bom, os traços característicos da sombra podem ser reconhecidos sem maior dificuldade como qualidades pertinentes à personalidade, mas tanto a compreensão como a vontade falham, pois a causa da emoção parece provir sem dúvida alguma de outra pessoa. Ou seja, aquilo que a gente falou desses traços da característicos da sombra, eles serem tão difíceis de serem integrados, justamente porque eles ainda estão ligados a projeções. Aqui ele fala, né, dessa causa da emoção parece provir sem dúvida alguma de outra pessoa. Talvez o observador objetivo perceba claramente que se trata de projeções. É você ser o observador objetivo, porque a tendência é você ir se identificar com a sombra. No momento que isso acontece, que é praticamente impossível não acontecer essa identificação com a emoção, com o afeto no momento, logo depois você tem que fazer essa parte do ser crítico, né? Do ser crítico em relação à sombra, no sentido de, tipo assim, entender o ponto de vista dela, né? A gente trata aqui a sombra como se ela fosse uma personificação, fosse um outro sujeito em que você tem diálogo, né? Você quer entender o que a sombra quer lhe dizer, mais ou menos isso. Mas há pouca esperança de que o sujeito delas tome consciência, ou seja, que ele fala das projeções, né?
Deve admitir-se, porém, que às vezes é possível haver engano ao pretender-se separar projeções de caráter nitidamente emocional do objeto. Ou seja, a dificuldade de tirar a projeção da imago do objeto, né? Ou seja, de tirar separar esse caráter nitidamente emocional que a sombra tem do objeto que está recebendo a projeção. Então ele fala que às vezes pode haver engano, né? Sobre essas retiradas de projeções. Suponhamos agora que um determinado indivíduo não revele tendência alguma para tomar consciência de suas projeções. Neste caso, o fator gerador de projeções tem livre curso para agir, e se tiver algum objetivo, poderá realizá-lo ou provocar o estado subsequente que caracteriza sua atividade. Como se sabe, não é o sujeito que projeta, mas o inconsciente. Por isso, não se cria a projeção, ela já existe de antemão. A consequência da projeção é um isolamento do sujeito em relação ao mundo exterior, pois ao invés de uma relação real, o que existe é uma relação ilusória. As projeções transformam o mundo externo na concepção própria, mas desconhecida. Ou seja, é quando o indivíduo não compreende, né? Ou seja, a sua alma ela permanece num estágio infantil de não compreensão dos processos e das experiências humanas aqui na Terra, né? Continuando, por isso, no fundo, as projeções levam a um estado de autoerotismo ou autismo em que se sonha com um mundo cuja realidade é inatingível. O sentimento de incompletude que daí resulta, bem como a sensação mais incômoda ainda de esterilidade, são explicados de novo como maldade do mundo ambiente. E como este círculo vicioso se acentua ainda mais o isolamento. Quanto mais projeções se interpõem entre o sujeito e o mundo exterior, tanto mais difícil se torna para o eu perceber suas ilusões. Ou seja, a, a vivência humana aqui na Terra se torna quase que insuportável, né? Muitas vezes é trágico ver como uma pessoa estraga de modo evidente a própria vida e a dos outros, e como é incapaz de perceber até que ponto essa tragédia parte dela e é alimentada progressivamente por ela mesma. Ou seja, a questão do ciclo vicioso aqui, né? Não é a sua consciência que o faz, pois esta lamenta e amaldiçoa o mundo desleal que dela se afasta cada vez mais. Pelo contrário, é um fator inconsciente que trama as ilusões que encobrem o mundo e o próprio sujeito. Ou seja, como se o sujeito entrasse numa espécie de cápsula em que ele vive as próprias projeções, experimenta as projeções no mundo externo. Por isso que o mundo exterior ele é um reflexo do mundo interior. Bom, continuando, na realidade, o objetivo dessa trama é um casulo em que o indivíduo acabará por se envolver. Bom, continuando, seria lógico admitir que essas projeções, que nunca ou somente com muita dificuldade pode se desfazer, pertencem à esfera da sombra, isto é, ao lado obscuro da própria personalidade. Entretanto, esta hipótese é impossível sob certo ponto de vista, na medida em que os símbolos que afloram nesses casos não se referem ao mesmo sexo, mas o sexo oposto. No homem, a mulher e vice-versa. Ou seja, que ele fala, no caso já da sombra, ela ser o veículo, né, da ânima e do ânimos, ou seja, as projeções não correspondem somente à questão da parte inferior da personalidade, ou seja, da sombra. Ela ultrapassa essa parte, atingindo o inconsciente coletivo. E aí o inconsciente coletivo, ele acha uma porta aberta para entrar e fazer as projeções. Bom, continuando, como fonte de projeções, portanto, figura não mais a sombra do mesmo sexo, e sim a do sexo oposto. É aqui que deparamos com ânimos da mulher e a ânima do homem, que são correlativos e cuja autonomia e caráter inconsciente explicam a pertinácia de suas projeções. Bom, aqui entra na questão da projeção da imagem da alma, né, como foi explicado no vídeo da persona, né, que eu
que eu falei um pouco sobre isso. Bom, pessoal, para já finalizar essa aula, para não ficar muito extensa, a gente vai ter a segunda parte, e se duvidar, eu acredito que até uma terceira parte falando sobre ainda falando sobre o complexo funcional da sombra. Então, a frase escolhida foi do livro Psicologia do Inconsciente, e diz o seguinte: se os homens fossem educados no sentido de ver o lado sombrio de sua natureza, provavelmente aprenderiam a compreender e amar verdadeiramente os seus semelhantes. Um pouco menos de hipocrisia e um pouco mais de tolerância em relação a si mesmo só podem dar bons resultados em relação ao próximo, pois o homem tem uma inclinação nítida para transferir aos seus semelhantes a injustiça e a violência que exerce sobre sua própria natureza. Ou seja, se nós não tivermos compaixão ou tolerância aqui no sentido de você tentar compreender a sombra e não somente julgá-la ou tipo criar uma resistência ainda muito maior, quando você tem contato com ela, com a sombra. Então, se a gente não tem essa compaixão por nós mesmos, né, por essa parte inferior da nossa personalidade, automaticamente a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso próximo, né, com as outras pessoas. Então, a projeção vai acontecer. Bom, então finalizamos essa aula e aqui estão os livros que fizeram parte dessa aula. E agora, pessoal, a gente se vê na próxima aula e ou nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.